E olá, bom dia, minha turma aí da segunda série, que beleza. Estamos aqui, hein? Retornando e retomando, né? Os estudos da literatura brasileira e vamos relembrar aqui um grande momento do romantismo brasileiro, que é a ficção de José de Alencar, um autor fundamental, né? Aquele autor que ajudou a fundar as raízes, né? A identidade nacional, né, nas artes, na literatura em particular, que aí o resto vem por expansão, né, de sentimento. Mas na ficção ele é o grande nome do romantismo. Aliás, no fundo, ele é o patrono, né, o patriarca da literatura brasileira, hein? Romantismo, o romance romântico, né, de José de Alencar. Olha, o Alencar foi um grande jornalista, né, advogado, foi ministro da Justiça. Imagine que coisa, né? E produziu a grande literatura dele. E é isso que nós vamos ver agora, hein? Que bom. Olha aí, galera. Opa, retomando aqui. Cadê o que foi que houve? Cadê a canetinha? Opa. Renan, libere aí o meu quadro, Renan. Não estamos conseguindo. Opa, agora só abrir aqui prontinho, né? Segunda série, que bom, hein? Rapidinho a gente chega a dezembro no próximo ano. A galera toda, né, está na terceira série, né? É aí que nós vamos, né, procurar conhecer mais os estudos, né, da literatura brasileira. Muito bom, muito legal. E o José de Alencar é exatamente o fundador, né, da literatura brasileira, né? E lembrando que o romantismo ele tem ele tem uma correspondência muito forte, né, com o modernismo. Não perder isso aí, hein? No próximo ano a galera do segundão já estará na terceira série e então vai, né, vai estudar fortemente, né, a literatura brasileira no outro ângulo, no outro contexto, né, que é o do modernismo. E vai voltar para compreender melhor, né, essa fundação, né, da literatura brasileira, as artes, né, do modernismo, que tem uma correspondência muito forte, né, por conta do grande projeto cultural que se iniciou no romantismo, hein? E agora, hein? Romantismo brasileiro, prosa. É a ficção. Não perca o detalhe, hein? Ficção, prosa, né? É diferente de poesia, hein? Isso aí são estudos da primeira série, do nono ano, enfim, por aí. O romantismo do Brasil, ele está ligado ao processo muito identificado, repercute, reflete a nossa independência, né? De 1822, também pertinho, próximo mês, 7 de setembro, né? 200 anos, ou que coisa, não é? São 200 anos da nossa independência, né? Então, em 200 anos, nós estamos, né, consolidando, construindo a nossa república, né? Um período de monarquia, aí vem o outro período, que é o período da república, né? E a vigência histórica do romantismo do Brasil, até certo ponto, foi mais ou menos 50 anos, né? Porque nós temos 1836, mas vai até 1881. 71 por conta da morte de Castro Alves, né? Mas 10 anos depois, o gênio, né? Um gênio brasileiro, Machado de Assis, publica Memórias de um Sargento de Milícias. Perdão, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias de um Sargento de Milícia do romantismo ainda, né? E aí, nesse período de pós-independência, o Brasil em busca de autoafirmação, né?
Aí todo mundo mergulha no nacionalismo. Claro, né? É preciso ver o gigante, olhar o gigante, né? Mesmo que de forma muito sentimental, individualista, mas os grandes temas aparecem aqui no romantismo, né? O tema do indianismo, por exemplo, muito forte. O regionalismo, mais forte ainda. Então, tanto o indianismo quanto o regionalismo são temas nacionais, né? São temas que refletem essa busca da identidade nacional, né? E aí, de quebra, vem o culto à natureza. Vem desde a Carta do Caminho, a questão da natureza, né? Juntando tudo isso, constituiu-se num grande projeto de busca, né, de conhecimento, né, de fundar, né, uma cultura brasileira. Mesmo que as influências das obras sejam estrangeiras, sejam europeias, né? Os portugueses nem se falam, mas quando da independência era preciso varrer os portugueses, né? É tanto que as influências estão mais para a França, estão mais para a Inglaterra ou outros países. Mas o grande foco mesmo é o Brasil, né? Tanto que esse nacionalismo muito forte do período do romantismo, de certa forma, ele vai lá para o modernismo, não perca esse detalhe. Só que o nacionalismo no modernismo, ele tem uma consciência crítica muito forte. Esse é o detalhe mais curioso, viu? Valeu, então? Olha aí a galera do Segundão, acordando cedinho, Laisiele, todo mundo aí. Segunda série. Então, nós estamos aqui relembrando para vocês, né, o romantismo brasileiro na prosa. E o grande nome, José de Alencar. Pela quantidade da obra, e essa quantidade ele mexeu com todos os temas do romantismo. A questão da qualidade aí é 2, 3 obras, né? Mas a intenção do José de Alencar foi magnífica no campo do indianismo, do regionalismo, no campo histórico, no campo geográfico, né? E a questão da natureza, e a intenção de se afastar um pouco, né, da influência claro, de mais de 3 séculos, né, da língua portuguesa, de Portugal, vamos dizer assim. Porque depois desses 200 anos, né, aliás, durante e agora, né, no tempo presente, há uma distinção muito forte do português de Portugal e outros países da África, e ainda tem um país lá na Ásia, hein? Então nós temos aí um português do Brasil, um português brasileiro, digamos assim. E tudo isso começa lá do romantismo. Daí essa coisa de nacionalismo muito forte do romantismo, que vai repercutir lá no modernismo. Valeu? Não perca esse detalhe, isso aí, tudo que falamos aqui, junta com esse conhecimento que está no slide, né? Você tira conclusões, né? Infere, né, para o Enem e para o conhecimento da vida brasileira, da nossa história, né? Bom, nós temos o romance romântico, que começa bem aqui, ó, em 1844. Um romance simplesinho, né? Tipo novela, A Moreninha. O título é bem brasileiro, né? É bem assim, sensual, chama a atenção, é mistura de raças, né? Joaquim Manuel de Macedo. Ele era médico, Joaquim Manuel de Macedo, mas começou a fazer tanto sucesso, né, como escritor, como se fosse um novelista dos tempos contemporâneos, né? Muito sucesso. As pessoas liam os jornais, né? E o capítulo vinha, né, aquele tipo folhetim e tal, né? Dificuldade, conflito, o herói, o mal, o vilão. Aí lá no final, geralmente, um final feliz, né? Raramente um final
trágico, mas tem uma ou outra obra do romantismo com um final trágico. Mas se é um folhetim que se preza, né? Ele é sempre um final feliz, né? Isso durou um certo tempo na ficção, né? De 44 a 81, nós temos aí mais ou menos 40 anos, né? Em 1881, Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas e a Luísa Azevedo, O Mulato, né? Olha o título, como é interessante, né? Você tem a Moreninha aqui do lado esquerdo, iniciando o romantismo na ficção, e tem, olha o título, O Mulato. Então você vê mistura de raças aí, né? E a intenção dos autores do romantismo é essa, né? É fundar a identidade nacional, né? E essa identidade nacional necessariamente passa pelas três raças, né? Aí, dentro do modernismo, é interessante isso aí. Os autores vão aprofundar essa consciência crítica, hein? Daí a importância de a gente conhecer bem essas intenções, né? De apontar, né? De identificar, de conhecer, de explicar, né? De analisar o comportamento dos autores e a criatividade nesse campo, né? De fundar a nossa identidade cultural, né? E aqui uma mocinha lendo, né? A leitura do francês Jean Honoré Fragonard, né? Porque as mulheres liam mais do que os homens, né? Acredito que até hoje, né? Então, no século XIX, as meninas ficavam muito em casa, né? E, claro, classe média, né? E elite, evidentemente, né? A classe baixa, digamos assim, até hoje tem muita dificuldade, né, com essa busca de leitura, né? Então a classe média e a elite é que lia. Comprava o jornal, evidentemente, e lia nos jornais, né? E depois nos livros, claro, né? Então o que é um folhetim? Bom, o folhetim é uma história envolvendo, né, classe média, os costumes, gastronomia, vestuário, sentimentos, né? Tudo, né? Da ideologia da classe burguesa, né? Aí cria-se um conflito, tipo novela, perfeito. Aliás, o folhetim deixou esse legado para a novela, né? Aquela linearidade, né? Que para não dar trabalho para a pessoa pensar, lógico, né? Tem que vender os produtos. Os personagens simples, né? Comportamento previsível. A pessoa na novela diz assim, já sei que é que vai dar isso aí, né? O tempo cronológico, não tem dificuldade de leitura. Vai, não vai um flashback, dá um corte, volta para o passado, volta para o presente. É o chamado flashback, né? E o resto é descrever a vida burguesa, lógico, né? Exaltar, né? Mostrar, refletir, né? O comportamento da classe, né? E a narrativa romântica, ela é rápida, né? É muito marcada pela ação, né? Tipo na novela mesmo, né? Dentro do realismo, é um pouco mais devagar, porque tem a análise psicológica. Aqui não tem essa dificuldade, né? O leitor não pode ser, entre aspas, incomodado, né? Para aprofundar a leitura, aquela coisa toda. Até porque o romance romântico é o início, né? De um gênero textual que o leitor carioca, principalmente, porque o resto do país não lia, evidentemente, né? Era o mínimo, né? Não tivesse dificuldade para poder identificar os espaços, né? Um hotel, um restaurante, uma praça, o cais, etc, etc. Então, esse comportamento da classe média, né, é descrito de maneira tímida, simples, né, e geralmente ocupando lugares mais destacados, né. Lógico, isso foi durante longo tempo. Só depois é que alguém publicou um folhetim mostrando personagens de classe baixa, digamos assim, né? Da base da pirâmide, né? Personagens da bagaceira, digamos.
se meio marginalizados, né? Que é o Manuel Antônio de Almeida, com memórias que eu tinha citado da obra anterior, de um sargento de milícias. Foi uma obra estupenda para a época, na metade do século, né? Mas vamos conhecer um pouquinho mais, né? O romance romântico brasileiro, ele esteve em 4 blocos, né? O romance romântico urbano, que é o mais conhecido, o indianista, também muito conhecido, o histórico, esse não vingou, né? Não avançou, né? Não ganhou público, até hoje, né? Nós temos muita dificuldade com o romance histórico, né? Nós não temos essa tradição, nós não temos esse gosto, digamos assim, ou esse prazer, né? E o romance regionalista, que é um tema vibrante até hoje. Então você tem 4 momentos, né, grandes temas, macro temas, né, do romance romântico brasileiro, né? Principalmente de influência francesa, o romance urbano, o romance indianista. Porque o romance regionalista, ele é nosso, ele é próprio, né? Não tem essa influência francesa, inglesa, como tem o romance indianista, por exemplo. Muitos autores franceses inspiraram autores brasileiros, né? Com essa teoria do bon sauvage, né? Autores franceses, né? Chateaubriand, por exemplo, escreveu um romance chamado Atala, história de uma Índia, aquela coisa toda. E isso influenciou muitos autores brasileiros, né? Nessa busca do índio como um símbolo, né, da nacionalidade. Olha que coisa curiosa, não é? Já o romance urbano, e a influência europeia, né? A estrutura, né, toda europeia, né, principalmente a França. Mas o ambiente é brasileiro, né? É a cidade do Rio de Janeiro, né, e arredores do Rio de Janeiro. É tanto que o romance urbano e o romance indianista, e depois o romance regionalista, ganharam leitores, né? Isso foi bom. Então o Brasil começa no romantismo, né? Começa exatamente essa intenção de brasilidade, né? Começa com o romance romântico. E o nome grande, né, que andou por esses 4 blocos aqui, José de Alencar. Mas tem outros nomes que vão construindo esse leque de autores do romantismo, né? Quem começou? Bom, Joaquim Manuel de Macedo, romance urbano dele, A Moreninha, né? E aí explodiu. A Moreninha influenciou muitos autores, chamou muita atenção, né, para a juventude intelectual, artística, do Brasil, digamos assim, mas que estava no Rio de Janeiro, né? É bom lembrar que o José de Alencar é cearense, e aí aos 9 anos de idade, 10 anos mais ou menos, o pai se manda para o Rio de Janeiro, porque é político, hein? E então essa viagem, ela foi marcante na vida dele, né? Porque ele viu paisagens diferentes, né? E então ele começa a despertar, depois de formado e tudo, na construção, né, das grandes obras que vão despertar essa nacionalidade, né? A obra regionalista, por exemplo. O Brasil não conhecia o Brasil, não tinha ideia, fora do Rio de Janeiro, né, o público, o leitor, o que era o Brasil fora do Rio de Janeiro. E o regionalismo vai, né, em frente, né, vai mostrando isso aí. Embora de maneira muito romântica, claro. Fazer o quê? É tanto que dentro do modernismo, aí sim, os autores do modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna até os dias atuais, que são 100 anos, né? Aí a inteligência desse período todo, né, vai cada vez mais aprofundando essa consciência do que somos, do que temos, né, e essa nacionalidade crítica, né,
dos nossos valores, a diversidade cultural, né? A nossa diversidade e a nossa riqueza. Afinal de contas, somos um continente, né? Esse aqui é o detalhe. Como é que tá o som aí, Renan? Ô, beleza. Pois vamos lá. Então, ó, galera, segundão, cuidado, olha aí. Estamos voltando para o segundo semestre, né? Com muito cuidado, né? Então, o grande nome é o José de Alencar, né? Tá aqui. O homem, né? O nordestino, né? Aquele que fez a viagem com os pais e tudo. O ficcionista, né? Mas engraçado, o José de Alencar ele também escreveu a poesia indianista, né? De tom épico. E também se envolveu na construção do teatro brasileiro, do romantismo. Buscou desenvolver nesse teatro, né? Nacional. Interessante que os cearenses, né? O teatro lá de Fortaleza, né? Tem o nome dele, Teatro José de Alencar. Mas quase estudante brasileiro, o professor não tem ideia de que ele escreveu muito, ele. Nasceu em 1829, mais velho do que o Machado de Assis, 10 anos, né? Foram amigos, né? Especula-se que o filho do José de Alencar, o Mário, né? Tenha sido afilhado do Machado de Assis. E foi a óbito em 1877, né? Tá aí. Uma barba, né, fechada, né? O piscinê, o óculos, ele era míope, né? Ele esteve pela Europa, né? Esteve em Londres, e em 1860 e pouquinho, né? Ele andou em Londres, andou de metrô. É mole? Tá aí. Ele trouxe essa experiência para o Rio de Janeiro, casou-se com uma inglesa, né? Olha aí. E aí ele entendeu esse aprofundamento das nossas raízes, né? Foi político, então tá aqui, ó, foi político, jornalista, nossa, né? Um teatrólogo que não é conhecido, um crítico também não é conhecido, poeta também não é conhecido. Agora, ele é conhecido como um grande romancista do romantismo. Tá vendo? Aí é que está o detalhe, né? Juntando esses detalhes, né, você vai inferindo, tirando conclusões da importância do escritor para a consolidação do romantismo brasileiro na ficção. Cuidado, hein? Então você tem o homem, certos aspectos biográficos ajudam a gente a compreender, né? O ficcionista. Bom danado, estudou direito em São Paulo. Aí quando os estudantes brigavam em São Paulo, iam para Pernambuco. Né? Porque a famosa, a mítica Faculdade de Direito do Recife, né? Era mais aberta, mais liberal, porque o Recife recebia informações, né, mais diretas com a Europa. Né? Bom, daí, filho de um ex-padre, influente político, né? Do Primeiro Império, né? Que coisa, né? Tá aí. Do primeiro e do segundo, lógico, né? E então, vamos conhecer melhor o grande escritor cearense brasileiro do romantismo, José de Alencar. Bom, político, formado em Direito, né? Foi ministro da Justiça, hein? E brigão. Brigou muito com o imperador Pedro II, teve umas rixas danadas com ele, né? É tanto que um jornalista cearense, né, o Lira, né, escreveu a biografia dele, né, nesse sentido aí, né? O inimigo do rei. Se bem que não é rei, mas é imperador, né? Dom Pedro II. Valeu! Em 1860, com a morte do pai, ele entrou na carreira política, né? Foi ministro da Justiça, a gente já falou. Ele era do Partido Conservador, né? E tinha certas restrições com a questão da escravidão, né? Que é um dos grandes, né, temas da vida brasileira, né? De questionamentos, polêmicas, etc.
tem os 3 volumes do Laurentino Gomes, né? Escravidão 1, 2, 3, né? O 3º volume já saiu, né? Ele abriu umas brigas, né? Umas polêmicas com o Salve de Magalhães e o conterrâneo dele, né? Franklin Távora. Brigas terríveis pelos jornais, né? Coisa boa. Porque desperta muito, né? Essas polêmicas intelectuais, elas são boas, né? Desde que seja no nível bom, claro, né? E olha o detalhe agora. Presta atenção, segundão. Olha o detalhe, né? Olha aqui. Defendeu, aqui sim. Nos interessa muito isso aqui, né? Até hoje, com os técnicos portugueses que estão por aí pelo Brasil, você vê a distinção da língua portuguesa de Portugal e a língua portuguesa brasileira, digamos assim. E para dizer, para falar do jogador jovem, deixa miúdo, né? E para pronunciar equipe, chama equipa. Está correto, claro, né? Mas é a distinção, né? E isso, Alencar já trabalhava isso, gente, tem mais de um século, né? Uma língua portuguesa brasileira. É mais ou menos quando você vai estudar a língua inglesa, né? E aí o curso, né? Você te pergunta se quer estudar a língua, inglesa norte-americana ou a língua inglesa da Inglaterra, digamos assim, né? É mais ou menos o que acontece em relação à língua portuguesa, né? Aquela dicção, né? A sintaxe, né? O vocabulário de Portugal e a distinção com o Brasil. Nós somos 212 milhões de usuários, né, dessa língua, com influência de muitas raças, né? Tem as 3 raças fundadoras, né? Mas tem outras que estão chegando. Os que estão chegando por aí, vem gente da Ucrânia, imagine, né? E milhares que chegaram da Venezuela, indígenas, né? E o Brasil é esse cruzamento forte demais de muitas culturas, línguas. Então é constante essa movimentação e modificação da língua portuguesa brasileira. Bonito. Não perca esse detalhe, hein, segundão? Porque na 3ª série você vai aprofundar esses conhecimentos. Ok? Que bom. Olha agora aí, olha aí. Bom demais. É agora, não é? Aqui você tem uma arte, né, do designer Marcílio Godoy, né, para o José de Alencar. Você tem o piscinê dele. Você tem a barba toda fechada, um cocar. Então você já tem uma pista aí para muitas coisas, né? Você tem o A bem aqui embaixo, de Alencar, né? E tem o cocar, indica o quê? Né? Você tem a lupa, né? Indica que ele foi meticuloso, né? Olhou o Brasil, né? E o detalhe do cocar é que ele destacou-se mais, né, com o romance indianista, né, Iracema, né? É o grande símbolo do romantismo, né? E um dos grandes símbolos da literatura brasileira, no tocante a essa questão da identidade nacional, é o romance Iracema, né? Que ele busca misturar o português, né, o colonizador, conquistador e explorador, a questão do índio, né? Interessante, até hoje esse tema ele é chocante, né? Ele está sempre, né, na pauta do dia a dia, né, do gestor brasileiro, né, e principalmente da região amazônica, né? As outras regiões já estão bem integradas, né? Mas tem a questão do poder público, da assistência na Amazônia, gigantesca Amazônia, né? Então você está aí. O Cocá justifica exatamente isso aí, né? E o Alencar foi quem consolidou, né, a prosa romântica, né? A ficção romântica, né? Consolidou. Ó.
aí a prosa romântica, retratando o brasileiro, nos seus diversos ambientes, né, e contextos, né? Indianista, regionalista, dois grandes temas aí. Urbano, terceiro. E aí você tem o histórico, que não avançou, né? Embora a tentativa tenha sido, né? Eles iniciaram nisso aí, mas até hoje não se conseguiu grandes romancistas históricos no Brasil, né? Tem alguns que tentaram e tudo, mas não tem essa profundidade do romance regionalista, por exemplo, que o ápice é Guimarães Rosa, né? com o Grande Sertão Veredas, né? Guimarães Rosa. Está aí, né? Você tem aí o romance romântico dele, urbano, né? Ele destacou-se com Senhora, né? É a grande obra dele, do romance, os perfis femininos, né? Essa ligação com a questão feminina dos perfis é uma ligação curiosa, porque ele casou-se com a inglesa e, evidentemente, essa senhora influenciou muito, né, essa visão sobre a mulher, né? Claro, né? Principalmente a diferença do comportamento feminino do Rio de Janeiro com a Europa. Lá, as mulheres bem mais adiantadas, não é? Então, eu destaquei Diva, Lucila e Senhora, né? E destaquei mais ainda Senhora, porque acredito que seja um dos grandes romances brasileiros no tocante à questão da autossuficiência da mulher, né? Então, o Alencar, o terceiro item, né? Seguramente um dos autores que mais contribuíram, né, para a criação de uma identidade cultural brasileira, né? Lógico, claro que foi, né? Não é à toa que os cearenses têm o maior cuidado com a obra dele. Em Fortaleza, respira Iracema. Bairro, lagoas, praia, tem tudo, né? Estátuas de Iracema para cima e para baixo. Então, isso é uma coisa muito curiosa. E principalmente o teatro, né? O teatro físico de Fortaleza, né? Que recebe o nome dele. E é porque o destaque, ele não se destacou no teatro, né? Se destacou com a intenção, né, de fundar, criar o teatro brasileiro, desenvolver o teatro brasileiro, né? Mas o teatro do romantismo mesmo foi Martins Pena, não foi José de Alencar, né? Mas está aí, né? E o último item, esse é curioso. Ele mergulhou muito no universo indígena, né? E a contribuição dele para o enriquecimento da língua portuguesa brasileira é extraordinária, né? Porque ele levou centenas de palavras do Tupi-Guarani para dentro da obra, né, indígena, ou melhor dizendo, indianista. E das três obras indianistas, a grande obra da literatura brasileira, uma das grandes personagens da literatura brasileira é Iracema. É perfeito Iracema. A partir do nome, né? Iracema é um anagrama, né, da palavra América. Olha que coisa curiosa, né? Anagrama. Então você tem A-M-E-R-I-C-A. Então você tem América. E o romance Iracema, ele traz essa simbologia, né, do choque de civilizações, né? A civilização branca europeia, bem adiantada belicamente, né, inteligência e instrumento de matar, né? E além dos germes, né? Então essa chegada aí e essa posse, né, e essa exploração gerou um genocídio, lógico, né? O extermínio, né,
de milhões, né, de índios, né, nações indígenas do Brasil. Então, a síntese disso tudo, essa intenção desse choque de civilização, é Iracema. Perfeito. Né? É tanto que Ira, né, do Tupi-Guarani, Tembe. Então, Iracema, virgem dos lábios de mel. Perfeito. Tá vendo aí? Que bom, hein? Vai bem isso aí. Medita um pouquinho aí, segundão, sobre esse detalhe aí do José de Alencar. Né? Por que Iracema é a grande obra, né? É tanto que Machado de Assis diz, tudo passa, mas Iracema fica. Ou seja, uma frase de efeito, né, para falar da importância da obra, né, do José de Alencar, para a construção da literatura brasileira. Né? É tanto que o tema do indianismo, ele é retomado no modernismo, em profundidade. Né? Vocês vão estudar, né, ou comigo ou outro colega, né? Vocês vão estudar o romance Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Que é uma síntese crítica de aprofundamento, né? Da América, questão indígena. Perfeito, né? Que ótimo, tá aí, hein? José de Alencar, segundão. Vale a pena. Se você tiver Iracema em casa, releia, né? Se não, se na sua unidade escolar aí, na biblioteca, né, do grupo escolar, do nível médio, do colégio, né? Dá uma olhadinha na biblioteca, vê se tem Iracema. No finalzinho de semana você faz uma boa leitura. Ok? Então, o romance de José de Alencar. Você vê que ele entrou nos quatro blocos, né? O romance dele, né? Olha aí. Você tem os romances urbanos, né? Destaquei Senhora aqui, de 1875. Grande obra, né? Maravilhosa, né? Onde ele vai questionar, né? Ele vai polemizar aquela questão do dote, né? O dote feminino. Isso aí foi ao longo dos séculos, né? Um dos grandes, né, temas, né? E aí ele vem a questão da mulher, né? Questão feminina. Né? E aí vem os romances históricos. Nada, aqui não, nada. Não ajudou em absolutamente nada. Né? O Alencar não teve fôlego para o romance histórico. O indianista, o Guarani, grande obra, né? Mas o destaque é Iracema. Não tem nem para onde. Né? Iracema é a síntese, né? Simbológica da mistura de raça. Né? Iracema é o foco. E ele também entrou na área do romance regionalista. Né? Os títulos são lindíssimos, são maravilhosos. Mas os conteúdos de uma precariedade, de uma fragilidade, que não deram importância. Olha que título, O Sertanejo, bom demais o título. O Gaúcho, olha aí. Tronco do Ipê. Tilo, né? Só que não avançou. Ele não teve fôlego, não aprofundou. Ficou muito superficial. Além de superficial, ficou artificial. Estragou. Então, do Alencar, recomendo imediatamente. Senhora e Iracema. Valeu, galera. Segundão, fique de olho, hein? E olha aí. Qual é a importância da grande obra do Alencar? Na poesia, na ficção, né? No teatro também, não é? É que ele despertou para a autonomia da literatura brasileira. Né? Isso só poderia acontecer com aquele sentimento, né, do pós-independência. Né? E aí ele expressou as bases, né, da nossa nacionalidade. É por isso que isso aí é o que justifica o Alencar ser um autor muito importante, né,
nos estudos da literatura brasileira, fundamental, né? No campo indígena, né, é a questão da idealização do índio como herói, né? Para poder a gente ter um herói do nível dos grandes heróis do romance romântico europeu, né? Esse é o detalhe, hein? Por isso que o índio ele é elevado, né, a uma categoria, ele fica na gavetinha de cima, né, de grandes cavaleiros medievais, aquela coisa da nobreza, etc. Aí ele mergulhou fundo nessa, né, origem lendária, mítica, e mergulhou na miscigenação. Olha aí, cuidado, miscigenação. Iracema é o símbolo maior disso aí. Aí é que é o detalhe. O romance romântico urbano dele, né, ele se destaca um pouquinho a mais do que os outros porque coloca a mulher no centro. E vai criticando essa questão do dote, no tal, etc. A questão do casamento como ascensão, né? Isso foi superado, mas vai, não vai, isso é que tem uma história de fulano, casou-se com fulano, ela rica e por aí vai. Ainda tem ainda vestígios, né? Mas uma coisa que chamou mais atenção no romance romântico urbano é o papel da mulher. E isso o Alencar foi fundo nesse assunto, né? Até porque, lembre-se, ele casou-se com uma inglesa, né? Então ele viu essa situação, muito esperto, muito inteligente, né? Muito culto, né? Ele percebeu que a mulher brasileira, tendo como foco a cidade imperial, né? Rio de Janeiro, e o foco era exatamente mostrando que a mulher tinha que se superar, né? E o relacionamento é muito curioso, que é dinheiro e amor, né? Duas coisinhas que se misturam e às vezes não se misturam, né? Então tá aí. Esse é o foco maior do grande romance do Alencar. Perfeito, né? Que beleza, galera. Segundão, faz um print desse slide porque ele é bom, né? Aqui você tem toda a essência do romance, não é, da obra, né? Toda a obra de José de Alencar, e de modo muito especial o romance, né, urbano e o romance indianista. Perfeito, né? Então você tem os dois primeiros itens, né, a busca da autonomia da literatura brasileira, porque a influência europeia é extraordinária, né? E durou até mais ou menos Semana de Arte Moderna. Que coisa, né? Mas o Alencar já vinha questionando. Olha, bom, olha aí, Iracema, né? Que é o romance mais representativo, né, do indianismo. Ele é o mais representativo até hoje, né, do indianismo romântico. Porque no modernismo será questionado, né? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Lindo! No Macunaíma, além do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Então tem um clima de retomada e de valorização de Iracema, né? Iracema, a Virgem do Lábio de Mel, olha aí. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? E os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Você vê a super, né? É uma idealização, o favo da jati, que é a abelha, né? Não era doce como seu sorriso. Você vê que sinestesia interessante, né? Nem a baunilha recendia no bosque com seu hálito perfumado, mais rápida que a ema selvagem. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, região, Alto Sertão, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. Olha aí, o pé graço e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta, banhava ali o corpo
A sombra da oiticica, você vê a presença da natureza como é muito forte, né? Mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Gente, isso é um poema, não é? É uma linguagem poética. É o nascimento da linguagem, da prosa poética da literatura brasileira, é o Alencar. Melhor exemplo está aí, Iracema, né? É prosa poética, né? Há um clima de poesia, né? Aquele gesto lírico da linguagem, né? Que ótimo, vamos ver? Tá aí. Iracema inspirou pintores, inspirou ópera, inspirou música, inspirou tudo, né? Na pintura é muito evidente a peça de Antônio Parreiras, né, um pintor. E aí ele coloca Iracema. Você vê que ela está um pouquinho gordinha, não é? E a barriguinha já bem saliente, né? Você viu aí como é interessante? Muito bonita, as pernas grossas, bonita e tudo. Mas está meditativa ela, está grávida, né? E a Iracema aí, ela está na praia. E olha que coisa interessante, né? Só que a tribo Tabajara, ela é do Alto Sertão. Mas quando eles se apaixonaram, o português Martins Soares Moreno e ela, né? Então o português, ele teve que sair ela teve que sair da tribo, porque ela perdeu a condição de sacerdotisa, né? Que se juntou ao branco, né? E aí o que era sagrado tornou-se profano, né? E o português leva para a tribo dos potiguaras ou pitiguaras, né? Que são os comedores de camarão. E o camarão é mar, praia, olha aí. Então ela sai do Alto Sertão e vai viver na praia lá. E ele vai combater. E ela está grávida. Quando ele volta, né, ela tem tido o menino, o Moacir, né? E morre do parto, né? Que coisa, né? A morte dela, a simbologia é muito forte, que é o choque, são as consequências da civilização, né? Das duas civilizações, a indígena e a portuguesa europeia, né? Simbologia é muito bonita. O quadro é lindo, né? Perfeito o quadro. Valeu, segundão, cuidado, hein? Muita coisa boa. Bom, Iracema claro que é romântica, é idealizada, lógico, né? E a personagem, e falar no índio é impossível se falar no índio sem a natureza. Então você tem a natureza e a personagem, né? Inserida nesse contexto extraordinário da natureza, né? E a prosa é poética, você lembra a poesia, né? A musicalidade, a tensão, né? Da linguagem, né? Iracema, Iramel, né? E Tembe, lábios, né? E a palavra Iracema, América, perfeito. O Alencar foi de uma competência que eu vou te contar. Uma competência maravilhosa. Foi um achado a palavra Iracema, do Tupi, com suas duas palavras, né? Ira e Tembe, né? E a junção das duas palavras, o Alencar. O título foi um show, né? O título aí foi uma sacada criativa, de sentido histórico, miscigenação. Não é à toa que o romance Iracema é um dos maiores romances da literatura brasileira. Eu tenho um livro muito curioso que chama-se Persona, né? As maiores personagens da literatura brasileira em 500 anos, né? E está lá Iracema. É logo a primeira, né? Na linha do tempo, né? A primeira maior personagem, que coisa, né? Da literatura brasileira. Olha aí, né? E então, tudo isso dentro daquele baú, né? Do nacionalismo forte, do romantismo, né? Muito forte, em busca dessa identidade cultural e étnica.
Então, segundão, a síntese, né, desse comentário com vocês é exatamente isso que vocês acabaram de ouvir, né? No slide 12, você tem, né, o caminho, né, essa fonte maior, né, do José de Alencar, como o grande escritor brasileiro do romantismo, né? Ele é perfeito nesse sentido aí. Valeu, então? Que bom. Tem mais, hein? Eu trouxe aqui um fragmento do romance Senhora, opa, de 1875, né? Em que o Alencar dá um show com esse romance Senhora, né? Eu recomendo Senhora e Iracema para este final de semana. Segundão, leia os 2 livros aí. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Nova estrela, imagine quem é. É a Aurélia, meu irmão. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro, né? É uma rainha. Foi proclamada a rainha, olha aí, cetro, né? Coisa de rainha, lógico, né? E então, tornou-se a deusa. Que é isso, gente? Rainha, deusa, musa dos poetas, ídolo dos noivos. Que mulher, né? É uma estrela, hein, galera? Era rica e formosa. Ah, não, agora complicou. Rica e formosa aí é uma combinação explosiva, né? Tá aí, galera. A síntese da obra, né? E da personagem. 2 opulências, riqueza e formosura, que se realçavam como a flor em vaso de alabastro. 2 esplendores, que se reflete como raio de sol no prisma do diamante. Que Alencar danado. Atenção, quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte, né, como brilhante meteoro, e apagou-se de repente, no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor. Então, quem é Aurélia Camargo? Aurélia, aurum, ouro, mulher que brilha, hein? Então tá aí a questão como é interessante, né? Quem é essa criatura? Então, o tema central de Senhora, né? Aurélia, né? Moça que era pobre, depois recebeu uma grande herança, coisa do romantismo, né? Ficou rica, né? E comprou o marido dela, né? Um sujeito que se embandeirou. Quando ela não tinha dinheiro, ele caiu nos braços de outro. Mas quando ela ficou rica, comprou o sujeito. Então é a Aurélia, né? Os pretendentes a Aurélia, quem são? Nesse firmamento todo, né? Exatamente os noivos em disponibilidade, lógico, né? Essa é a resposta, né? É uma questão típica do Enem, uma estrutura bem robusta, não é? Tem o texto e você vai inferir, né? É a questão do dote, o casamento por interesse financeiro e ascensão social, né? Muito legal, muito bom. Dá uma olhadinha na questão, segundão. E aí você tem um panorama geral, né, do romance romântico urbano, cuja obra central é Senhora, né? E essa Senhora, né, essa pronúncia Senhora, né? Então dá aquela ideia de respeito, hein? De autonomia, né, do pensamento feminino, né? Valeu, então? E aí tem mais 2 questões para a gente fechar a aula, né? Você tem aqui as 2 grandes qualidades de Aurélia. Ai, meu amigo, você viu lá, né? Que a transformaram numa estrela, numa rainha, numa deusa, numa musa, num ídolo. Que coisa! O cara reforça 5 palavras, né? Que coisa! 5 adjetivos, né? Para a palavra, para o substantivo Aurélia, né? Riqueza e beleza, né? É exatamente a resposta. Riqueza e beleza, né? Aí, galera. Uma combinação dinamite, não é? Digamos assim, né?
E para a gente fechar essa terceira questão, observe o contexto, né? E interprete as cenas, o significado metafórico da expressão céu fluminense. Oba! O céu fluminense é a alta sociedade, né? Do Rio de Janeiro. Flumen, do latim, é rio, né? Você vê a palavra fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, carioca. Tá aí. Que coisa, não é? Fechado aí, galera? Olha a letra metáfora da alta sociedade do Rio de Janeiro. E o Alencar deu um show, né, com esse romance, né? É um romance síntese, né, que vai abrir espaço para construção de grandes personagens femininas, né, de toda a literatura brasileira até hoje, né? E a segunda grande personagem, né, passa a ser Capitu, do José de Alencar, né? Então, Alencar, Capitu de Machado de Assis. O Machado de Assis, evidentemente, além de amigo, grande leitor do Alencar, lógico, né? E na construção da personagem, uma pontinha de Aurélia. Valeu, galera. Olha, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.